Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Vini Portela Bitcoiner Maximalista. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é Bitcoin de uma forma bem simples, o mais simples possível para o mais iniciante possível, tá? Então assim, esse canal é um canal exclusivamente para falar de Bitcoin. Aqui a gente não fala de shitcoin, de altcoin, de meme coin, de nada disso. Então não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, de deixar um like para apoiar o canal e um comentário positivo aí também, tá? Então vamos pro vídeo. Uma definição simples de Bitcoin para começar. É uma moeda digital descentralizada. É uma coisa interessante que tem que ser lembrada que é o seguinte: Bitcoin foi criado em 2009. Hoje em dia, o conceito de moeda digital ou fazer transações pela internet é muito difundido e é muito normal. Em 2009 não era assim. Em 2009 nem de perto era assim. As pessoas viam com muito mais preconceito compras online, dinheiro em bancos digitais. Aliás, bancos digitais nem sequer eram popularizados nessa época, ou seja, era completamente diferente. O Bitcoin era muito à frente do seu tempo. Ele surge em 2009 como uma moeda digital, numa época onde não existia nada disso. Ele foi extremamente pioneiro. Mas o principal do Bitcoin não é o fato dele ter sido um pioneiro nesses casos. O principal do Bitcoin é o fato dele ser descentralizado. Esse é um dos pontos mais importantes que quem não conhece Bitcoin tem que entender, porque o Bitcoin é o único dinheiro que existe descentralizado. É o único dinheiro que não tem intervenção de governo algum, de banco algum, de coisa alguma. É importante entender isso. E eu vi uma pessoa no último vídeo comentou: ah, não, mas é porque a BlackRock é dona de sei lá quantas. A BlackRock não importa. Bitcoin Bitcoin é um protocolo de consenso. Só participa quem está consentindo com aqueles códigos que estão na rede, certo? Então a BlackRock ou o próprio Satoshi Nakamoto ou quem quer que seja não pode mudar os códigos. E se essa pessoa quiser mudar, ela vai criar um fork na rede, vai criar uma divisão na rede e quem quiser seguir o lado que essa pessoa criou vai, quem quiser seguir o outro lado vai e acabou, como já aconteceu várias vezes na rede do Bitcoin, vários forks, certo? Então assim, é uma rede verdadeiramente descentralizada, a única verdadeiramente descentralizada e que funciona com um código de consenso, onde todas aquelas pessoas que estão na rede estão em total consentimento a respeito daquele código, tá? Então não precisa de bancos, não precisa de intermediários e de absolutamente nada mais do que isso. Então é uma rede totalmente descentralizada. Alguém comentou também no último vídeo: ah, não, mas precisa de bancos para poder mandar. Tem como pegar peer-to-peer, tem como fazer transações em peer-to-peer. É óbvio que é mais fácil você usar exchanges, né? É mais fácil porque, né, tem uma questão de facilidade. Agora, é totalmente possível que você faça a transação de uma pessoa A para uma pessoa B sem precisar de intermediários. E com transações em segunda camada, então, por meio da rede Lightning, por exemplo, é mais fácil ainda. Certo? 2. Como funciona? Baseado em tecnologia blockchain, livro razão público. Essa questão do blockchain é interessantíssima, porque às vezes a gente acha que blockchain é uma coisa complexa. Não, isso aqui é muito difícil de explicar. Não, isso aqui é muito difícil. Não, mas blockchain é uma coisa extremamente fácil. Blockchain é uma coisa extremamente simples. Não tem dificuldade alguma. Basta você imaginar a seguinte coisa: o que é um livro razão? Livro razão, basicamente, é um livro que escreve todas as transações que dois indivíduos tiveram, certo? Então, você, por exemplo, na sua empresa, tudo que tua empresa compra e tudo que a tua empresa vende está dentro de um livro razão, certo? Está naquele livro. O Bitcoin é dessa mesma forma. Todas as transações que já foram feitas em toda a história do Bitcoin estão na blockchain, nesse livro razão. A diferença é que ele é público. Ele é público. Tem dezenas de milhares de nós espalhados pelo mundo e até fora do mundo por meio de satélites que tem registros, cópias
dos nós, os tais nodes que a gente fala, né? Que não são pessoas realmente com o livrinho checando. Não, não, não. São sistemas operacionais, são poder de processamento, hardwares, que estão fazendo isso, obviamente, e checando isso daí. E se alguém tentar fraudar, tentar fazer uma coisa diferente e tal, não vai aceitar, porque você tem dezenas de milhares de pessoas que estão lá checando para ver se isso daí é real ou não. Até por isso que é bom a mineração, porque a mineração é mais pessoas colocando poder de processamento na rede para checar se todas as transações são regulares ou não. Todas as transações são verificadas e registradas por uma rede global de computadores. Segue um sistema de regras, protocolo que evita fraudes e duplicações. Porque isso é um problema. Porque da mesma forma que, por exemplo, você tem uma imagem no seu celular, você aperta copiar, ele vai copiar a imagem. Aí você pode pensar, uma pessoa que não conhece como funciona a tecnologia blockchain. Então tu pode simplesmente dar Ctrl+C e Ctrl+V no teu Bitcoin e pronto, ficar multiplicando Bitcoins ao infinito. Não, não é assim que funciona. Porque se você fizer isso, a blockchain, que são outras pessoas que estão na rede, que são os nodes, eles vão olhar e falar, esse cara está fraudando. Não aceite os Bitcoins dele porque estão fraudados. Simples assim, o protocolo simplesmente não vai aceitar. Não vai aceitar. Certo? Características principais: descentralizado, como eu falei, não é controlado por governos ou empresas. Escassez, isso aqui é importantíssimo. Apenas 21 milhões de bitcoins podem ser criados. Apenas 21 milhões podem ser criados. Já foram criados cerca de 19,5. Então a gente já quase criou todos os bitcoins possíveis. A cada 10 minutos o bloco é minerado, em torno de 10 minutos o bloco é minerado e é dado alguns bitcoins. É dado alguns bitcoins em recompensa para os mineradores, certo? E o incrível de ser escasso é porque o governo não pode ficar imprimindo e jogando inflação para cima da população. Como assim? Antigamente, até 1971, o governo americano adotava um negócio que se chamava padrão ouro, certo? O que o padrão ouro significa? Significa que todo o dinheiro que tem na sociedade é lastreado em um bem, que no caso é o ouro. Ou seja, cada cédula que você tem, no final das contas, é só um contrato para dizer que você tem ouro. Inclusive, nessa época, você podia ir no banco, no governo e falar, eu estou com, digamos, alguns milhares aqui de cédulas do meu país e eu quero trocar por ouro. Aí o governo ia lá e te dava ouro, tu pegava as moedas. E dava para fazer isso vice-versa, certo? O ouro foi uma das primeiras formas de trocas da humanidade e durou durante milênios. Só que é muito chato você carregar ouro. É muito demorado para você carregar ouro, é muito pesado, você precisa ter escolta, exército particular para poder levar grandes quantias de ouro, certo? Então é uma coisa muito complicada. Então, para o povão, para as pessoas mais pobres, médias, às vezes era melhor que tivesse um comprovante de ouro. Se tivesse uma espécie de contrato que dissesse, esse papelzinho aqui significa que você tem 100 gramas de ouro no banco, 50 gramas de ouro no banco, 10 gramas de ouro. E assim surgiram as cédulas e assim surgiu o dinheiro. E tudo estava funcionando bem, até que o governo chega e fala, que tal eu simplesmente não devolver o ouro de quem pedir para mim e eu imprimir moedas infinitas e jogar inflação em cima da cabeça do povo para poder bancar minhas guerras e bancar meu populismo. E é basicamente isso que nós temos hoje. Nós temos um sistema assim, onde o governo vai lá e imprime dinheiro infinito para poder bancar as guerras dele e o populismo deles. Certo? E o Bitcoin, uma das coisas revolucionárias é que ele não pode ser impresso de forma completamente translocada que nem o governo faz, que expande a base monetária em mais de 20% ao ano, em média, no Brasil. Certo? Então o governo faz isso e o Bitcoin é simplesmente impossível porque ele tem, pelo próprio protocolo dele, um número limitado de Bitcoins que podem ser minerados. Tá? Proporciona liberdade financeira, especialmente em países com moedas instáveis. Imagina você pensar no peso argentino. Agora está mudando por causa do Milei, né? Mas o peso argentino, assim, era um negócio... Você pensa num bolívar. É uma moeda que não vale mais nada. Você pega as moedas da República de Weimar no pós-Primeira Guerra Mundial. Era um negócio que não valia nada. As pessoas pegavam carrinhos de compra para poder levar para comprar coisas no supermercado.
As pessoas pesavam o dinheiro ao invés de contar, porque não valia a pena você contar. É esse o nível da impressão que o Banco Central faz. Hoje menos, porque hoje em dia o banco tem um negócio que chama meta da inflação. Você sabe, quando você assiste um Jornal Nacional da Vida, você escuta lá o William Bonner falando porque a meta da inflação foi para 3%, foi para 4%. Porque o Banco Central reajustou a meta de inflação. O que é essa meta de inflação? É basicamente o tanto que eles podem imprimir antes de quebrar a economia inteira, basicamente. Eles chegam e falam, tá, então se a gente imprimir o suficiente para causar a inflação de 3%, não vai ser tão ruim. Então vamos imprimir para poder pagar as nossas bobagens. É basicamente isso que os governos fazem por aí. E o Bitcoin te livra disso. Facilita transações internacionais rápidas e baratas. Eu vi um vídeo um dia desse de um cara que ele estava saindo do Brasil e ele estava com $9.000 na mala. E o cara foi preso porque ele estava com $9.000 na mala. Porque não pode levar dólares para fora. Então, assim, esse tipo de coisa não existe com Bitcoin. Você pode sair do seu país com as chaves privadas na sua cabeça e dessa forma você levar todo o teu patrimônio para qualquer lugar, inclusive para o seu caixão. Se você quiser morrer e não deixar dinheiro para herdeiro algum, você pode literalmente fazer isso com Bitcoin. É o único ativo inconfiscável. Você pode ser preso, você pode ser torturado e morto, mas é um ativo inconfiscável, ninguém pode tirar de você. Uso no dia a dia, comprar bens e serviços onde é aceito, investimento e proteção contra a inflação, doações e transferências entre países, como eu citei agora, né? Comprar bens e serviços, tem gente que fala, não, porque o Bitcoin não funciona, porque olha só, ele tem taxas muito altas e tal. É porque você está pensando em fazer transações na rede principal. Transações na rede Lightning são muito mais baratas. Muito mais baratas. E assim, você pode fazer smart contracts, né? Mas aí é uma matéria um pouco mais complexa, eu não vou trazer num vídeo de iniciante, né? Tá? 6. Desafios e críticas. Volatilidade no preço. Isso aqui é o que todo mundo ama falar. Não, porque é muito volátil. Não, é extremamente volátil. Mas é engraçado que o Bitcoin ele está sempre volatilizando, só que é sempre subindo, né? No longo prazo ele sempre está subindo. Pode acontecer como aconteceu durante a vitória do Trump, que o Bitcoin pulou para 10%, pulou 10%, pulou 11%. Depois vai cair 2, 3%. Natural. Porém, em ciclos de alta, ele vai ficar subindo 10, cai 2, 3. Subir mais 5, cai mais 1. É assim, é natural. A cada ciclo que passa, o Bitcoin cresce mais e os fundos dele são sempre menores. Ele nunca volta para os patamares antigos. Nunca. O Bitcoin chegou a valer 10 mil, um Bitcoin chegou a valer $10.000, depois ele pulou para $19.000, depois ele caiu um pouquinho, mas ele nunca mais voltou a $10.000. E hoje ele está sendo cotado a em torno de $99.000, certo? Então, na realidade, não importa a volatilidade, porque no fundo ele sempre vai estar subindo. No longo prazo, ele sempre vai estar subindo. Você só precisa ter estômago, tem que ter cuidado. Porque às vezes, a realidade é que, infelizmente, a maioria das pessoas que começa a colocar dinheiro no Bitcoin faz besteira. Faz besteira. Pode perguntar para qualquer Bitcoin, né, tá? A maioria das pessoas faz besteira. Vende na baixa, compra na alta, compra topo, aí quando começa a cair a pessoa fica desesperada e vende, não entende como é que funciona o DCA, pesquisa sobre o DCA. Eu vi um post no Twitter de um garoto mostrando, nos últimos 7 anos, ele comprou $30 de Bitcoin por dia, nos últimos 7 anos. Ele fez o DCA, em vez de comprar uma quantia grande no topo, e em momentos certos, não, ele foi comprando todo dia, para poder fazer um valor médio de compra, né? Aí o que acontece? Depois de mais de 7 anos colocando R$30 por dia, o que não é R$30 não, $30, o que não é nem uma quantia nada absurda, né? Ele botou $30 por dia, depois de 7 anos ele tinha $1 milhão. Ele tinha aportado $86 mil e com a valorização ele tinha transformado esses $86 mil em $1 milhão. Ou seja, esse é o poder de você estar fazendo a sua poupança, guardando seu dinheiro numa coisa que está fora do sistema fiduciário. Certo? Então, 7. Como começar?
criar uma carteira digital para armazenar Bitcoin. É importante entender o conceito de autocustódia, certo? Autocustódia. Os Bitcoins, eles são, o que é o Bitcoin? Ele é uma informação. No final das contas, o que é a blockchain? É uma grande rede que está lá para manter informações seguras, certo? Então, no final das contas, você precisa de um endereço privado e de um endereço público. O endereço privado, que são as sementes que você gera quando você faz uma carteira privada, você tem que guardar para você, de preferência num papelzinho lá que só você sabe onde é que está, ou numa hardware wallet, que é tipo aquelas Trezor da vida, ou tem gente que só memoriza mesmo, né? Então, o ideal é que você tenha essa chave privada guardada no lugar que só você sabe. Comprar pequenas quantidades em exchanges confiáveis, é como eu falei, desse DCA, que a pessoa comprou $30 por dia. Estudar mais sobre o funcionamento e o mercado antes de investir grandes valores. O Bitcoin, ele tende, e assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Porém, mas ele funciona da seguinte forma, ele costuma funcionar da seguinte forma. Ele cresce 3 anos e cai 1 ano e meio. Cresce 3 anos, cai 1 ano e meio. Cresce 3 anos, cai 1 ano e meio. Só que nesse 1 ano e meio, às vezes ele cai 50, 60, 70, 80%. Certo? E a galera não tem estômago para ver seu patrimônio acabar em 80%. Tem gente que vende antes, mas é muito difícil você acertar o topo, tá? É dificílimo você acertar o topo. É muito fácil saber se você está no ciclo de alta ou se você está no ciclo de baixa. Nós estamos num ciclo de alta pesado. Pesadíssimo. Mas você saber o momento de vender, você saber acertar lá o topo, é quase assim. Você pode até uma vez na vida, mas é mais fácil jogar no cassino do que ficar tentando acertar esses topos, tá? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, Bitcoin. O que é Bitcoin para iniciantes? Eu dei um pequeno apanhadozinho, mas se inscreva no canal, deixe o like, pesquise mais sobre esse assunto que é importantíssimo, né? Tem aquela frase que o pessoal fala: estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Eu acho que você deve comprar, aí depois você vai estudando enquanto você vai comprando, porque a cada dia que passa a oportunidade vai fechando, a janela vai fechando, né? Mas por motivos legais eu tenho que dizer que esse vídeo não é uma indicação ou venda de ativo, de compra ou venda de ativo, certo? Então é isso. Valeu, falou!